Não seria um erro dizer que se não fosse o pecado, a Bíblia não existiria? Você sabia disso? Ou você já tinha pensado nisso? A Bíblia só existe porque o homem pecou. E o propósito da Bíblia é exatamente mostrar o pecado humano e mostrar o caminho de volta para Deus. Antes do pecado humano, não é que Deus não se revelasse. Ele se revelava. O texto diz que quando o homem estava lá no jardim, Deus ele vinha na viração da tarde, na tardinha de fato, e Deus vinha conversar com o homem. Então, se não fosse o pecado, essa seria a maneira como ele se revelaria conosco. Ele viria a nós e conversaria diretamente conosco, falando a respeito dele, de seus propósitos, de sua pessoa, de seus modos de agir. Era assim que nós iríamos conhecer a Deus. Mas o pecado ele fez uma distância entre nós e Deus. E agora o homem não tem como voltar a Deus. Ele não sabe e ele não tem condições de retornar à presença de Deus. Então a Bíblia foi escrita exatamente para isso, para nos falar a respeito do nosso pecado e para nos ensinar o caminho de retorno a Deus. E esse tema na Bíblia é muito importante. E há vários textos na Bíblia que falam a respeito do tema da cruz de Jesus e como a cruz de Cristo resolveu o problema do nosso pecado. Um livro muito privilegiado para quem quer estudar esse tema é a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus tem um dos objetivos principais dela é entender a morte de Cristo. E por que Cristo morreu por nós? E como foi essa morte? E qual é o significado dessa morte? Um capítulo muito especial da Carta aos Hebreus é o capítulo 2. E no capítulo 2, o escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar uma verdade muito importante. Antes de falar sobre a morte em si, e esse há de ser o tema do livro, ele vai mostrar por que Cristo tinha que morrer. E hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito disso. Por que Cristo tinha que morrer? Por quê? Hebreus capítulo 2, ele nos fala a respeito de 4 verdades, das quais eu quero falar a primeira agora. No versículo 9, diz o escritor aos Hebreus: vemos, todavia, aquele que, por pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O que o escritor está nos dizendo aqui é que Cristo morreu para provar a morte dos homens, livrando esses homens da própria morte. Por que Cristo morreu? Para nos livrar da morte. É interessante que a morte de Cristo, ela é a nossa morte. Ele não precisava morrer, ele era inocente. E por que ele morreu? Ele morreu a minha morte, ele não morreu a morte dele. Ele de fato não tinha nem condições de morrer. Ele só pôde morrer porque se fez homem como nós. E homem como nós, ele poderia pagar o nosso pecado. Ele próprio que não pecou. Então por que ele morreu? Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Jesus Cristo morreu a nossa própria morte. Um dia nós vamos estar diante de Deus. E nós seremos pecadores como somos hoje. E o nosso pecado estará diante de nós. E o Senhor Deus há de olhar para nós. E nós saberemos naquele dia que nós somos dignos de morte. Nós somos dignos de um afastamento eterno de Deus. Mas naquele dia o Senhor ele vai nos dizer que Cristo pagou o nosso preço. Que o preço foi pago. E o preço foi o próprio sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Sabe qual sangue deveria ter sido derramado? O meu e o seu. Cristo morreu para que nós não precisássemos morrer. Era a minha morte. O hino que a gente acabou de cantar diz exatamente essa verdade. A coroa que Jesus usou, ela foi feita para mim. Você já teve consciência disso? De que aquela coroa foi feita para você? Aquela morte foi feita para você? Quando Jesus disse que estava afastado de Deus, e quando ele se declarou realmente distante de Deus por receber o nosso pecado, ele estava morrendo a nossa morte. Aquele era o meu lugar e o teu lugar. Por que Cristo morreu? O escritor aos Hebreus responderia essa pergunta da seguinte forma: Cristo morreu
a minha morte. Ele precisava morrer para que eu não precisasse morrer eternamente. Amém? Por que Jesus tinha que morrer? O mundo não entende isso. De fato, a cruz foi uma grande injustiça humana. Por que Jesus tinha que morrer? Não apenas para provar a nossa morte, mas ele também tinha que morrer para levar muitas pessoas, muitos filhos até a presença de Deus. O versículo 10 do nosso capítulo diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação dele. Veja que o texto diz: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Por que Jesus tinha que morrer? Porque ele precisava conduzir muitos filhos à glória. E eu fico muito feliz que ele tenha me incluído entre esses filhos. Ele encaminha pessoas à presença de Deus. O texto usa a expressão muitos filhos para mostrar que Jesus conduz não poucos, mas muitas pessoas até a presença de Deus. No Apocalipse de João, ele teve uma visão onde ele viu a congregação de Deus, aquelas pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo. E talvez João pensasse que seriam poucas. E olha que quando você pensa hoje, nós temos 2000 anos de história, já desde que Jesus morreu e de que a igreja foi fundada. Mas João, ele vivia na época onde a igreja mal havia sido fundada. João escreve aquela carta uns 50 anos depois, 60 anos depois que a igreja tinha sido fundada, e João não tinha ideia do que aconteceria depois daquele tempo. Mas um dia João teve uma visão e ele viu, e quando ele olhou, ele disse: o número era de milhares, e era de milhões, e aquela multidão enchia toda a terra, e ele diz: era muita gente. Todos eles tinham sido comprados pelo sangue de Cristo. João viu o reino de Deus, quando o Senhor Jesus cumpriu a sua obra, quando ele fez aquilo que tinha que ser feito, e esse grande número de pessoas foram levados até a presença de Deus. Esse é o trabalho do nosso Senhor Jesus. Por que ele tinha que morrer? Ele tinha que morrer porque muitos filhos precisavam ser encaminhados para a presença de Deus. Nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos. Nós não poderíamos chegar a Deus por nós mesmos. Éramos afastados dele porque éramos pecadores. Paulo disse isso: todos pecamos e por isso todos estamos afastados de Deus. Mas o sangue de Cristo nos liberta. O sangue de Cristo toma a nossa mão, e o próprio Senhor Jesus nos encaminha à presença de Deus, onde encontramos o nosso Pai, onde podemos adorá-lo de cabeça erguida, de rosto descoberto. E eu fico feliz de saber que não são poucos, são muitos. E sabe o que é a minha segunda felicidade? A primeira é saber que são muitos, mas a minha segunda felicidade é saber que eu estou no meio deles. Ninguém precisa reparar nisso, eu não preciso ser encontrado naquela multidão, mas eu estou lá, eu estou naquele grupo, eu estou lá. Você está lá? Você está naquele grupo? Você faz parte daqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue de Cristo? Esse é o trabalho de Cristo, conduzir muitos filhos à presença de Deus. E se você quer ir até a presença de Deus, você precisa receber Jesus como Senhor de sua vida. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor nos conduz até a tua presença, Senhor. Obrigado porque esse sangue que nos salva, que nos regenera, esse sangue, Senhor, que renova as nossas vidas, que produz em nós um novo coração. Obrigado porque Ele também nos toma pela mão e nos conduz até a presença de Deus. E entre estes muitos filhos que são conduzidos à tua presença, aqui estamos nós também. Muito obrigado. Isso tem que ser comemorado, e é o que fazemos nesta noite, celebrando a Páscoa de Cristo, que expressa essa tão bela verdade. Naqueles milhões de milhões que João viu, eu estou lá também, e os meus irmãos também estão. Louvado seja o teu nome por isso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tinha que morrer para destruir as obras do diabo.
Vamos falar a verdade, o diabo já estava trabalhando há muito tempo neste mundo. E estava chegando a hora do diabo ser envergonhado. Ele estava brincando demais. Eu acho que ele estava pensando que era dele. Ele estava se sentindo o chefe, o rei da cocada preta neste mundo. E Jesus veio para dizer para ele: chega, agora chega. O evangelho vem aprisionar Satanás. Nas visões que João teve lá no Apocalipse, uma delas é que com a vinda de Cristo ele foi aprisionado. Jesus aprisiona o diabo. E ele vem para destruir as obras do diabo. O texto que lemos diz isso no versículo 14: visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Uma das coisas mais importantes que a morte de Cristo realiza é a destruição das obras do diabo. Ele diz aqui, o escritor aos Hebreus, é que o diabo tem o poder da morte. O que significa essa expressão? Ele tem o poder da morte. Isso não significa que ele manda na morte, de que ele mata quem ele quer. Se o diabo matasse quem ele quer, não haveria ninguém vivo neste mundo, porque ele quer matar todo mundo. Não é nesse sentido que ele tem o poder da morte. O texto vai dizer, um pouquinho mais abaixo, que o poder da morte significa que as pessoas têm medo de morrer. E porque as pessoas têm medo de morrer, elas se tornam então presas fáceis do diabo. Porque o diabo, ele propõe um monte de subterfúgios, um monte de mentiras. Ele tem todo um conjunto, umas armações, que as pessoas então buscam aquilo porque simplesmente têm medo de morrer. E aí ele tem todo um sistema para enganar essas pessoas. Sabe por quê? Porque são pessoas com medo. Pessoas com medo são enganadas facilmente. Mas sabe o que Cristo fez com a sua morte? Ele nos deu esperança. E quando temos então esperança de uma nova vida, a morte já não tem mais poder sobre nós. Nós não precisamos mais ter medo dela. A morte de fato é o nosso caminho para Deus. E morrer para estarmos realmente com Ele é o que esperamos, na verdade. É o prêmio da nossa vocação, estar com o nosso Senhor. O diabo foi destruído pela morte de Cristo. A ideia é que pelo medo da morte nós não nos tornamos mais vítimas do nosso inimigo Satanás. Chegou a hora de Satanás ser derrotado. Jesus, antes de partir desse mundo, ele disse: o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. As obras do inimigo em nossas vidas estão julgadas. E por isso nós não precisamos mais agradá-lo, fazer pacto com ele. Não precisamos mais servir aos interesses dele, porque podemos servir aos interesses do nosso Senhor. Por que Jesus Cristo tinha que morrer? Ele tinha que morrer porque as obras do diabo tinham que ser desfeitas em nossas vidas. Amém? Mais um instante. E eu quero dizer a última verdade que eu tenho para dizer a vocês nesta noite. Por que Jesus Cristo precisava morrer? E eu quero ler o versículo 17 do capítulo 2 de Hebreus, que diz assim: por isto mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus Cristo, ele tinha que morrer para se tornar o nosso intermediário junto ao Pai. Jesus, ele queria ser um sacerdote, é o que disse esse versículo. O plano de Deus e o propósito de Deus na vida de Jesus é que ele fosse o nosso sumo sacerdote, uma figura tão importante em Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote. E por que ele é o sacerdote? No Antigo Testamento, o papel do sacerdote era ficar entre a pessoa e Deus. Então, se você queria ir a Deus, você não podia chegar lá simplesmente e entrar na presença de Deus. Você tinha que passar pelo sacerdote. Era o sacerdote que oferecia o sacrifício. Você levava o seu animal, uma ovelha, você levava um cabrito, e quando chegava lá você entregava ao sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote quem oferecia o sacrifício. Ele então servia como um intermediário. Ele era uma espécie de pessoa que nos conduzia até a presença de Deus e se colocava entre a pessoa e Deus. E agora Jesus Cristo assume exatamente essa função. Jesus, ele pega na nossa mão e ele funciona como intermediário entre nós e Deus. Você não chega a Deus simplesmente.
Quando João escreve na primeira carta a respeito dessas coisas, ele diz muito claramente: ninguém jamais viu a Deus. Então relacionar-se diretamente com Deus, isso realmente não é possível. Não para nós que somos humanos, que somos de carne e de sangue. Nós não podemos ter uma relação direta com Deus, uma relação imediata. Mas nós podemos ter uma relação através do nosso intermediário. O próprio Deus, Ele se fez homem e veio a este mundo. E nesse mundo Ele fez o papel de homem, Ele agiu como um homem, para que fosse de alguma forma, uma maneira de chegarmos a Deus. Eu não suportaria a presença de Deus, eu não aguentaria estar com Ele, mas eu posso estar perto de Jesus. Jesus é um Deus próximo de nós, não é à toa que o nome dele na palavra de Deus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E é bacana você pensar, Deus conosco, no sentido de que Ele pode estar perto da gente. Eu não suporto a presença de Deus, mas a presença de Jesus, ela pode ser apreciada. É como algo que você não pode suportar, mas aquilo é rebaixado até o seu nível, para que você possa estar lá e possa desfrutar, e possa viver aquela presença, aquela bênção. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então eu não posso chegar diretamente a Deus, mas posso ir a Deus através de Jesus Cristo. Ele me encaminha, Ele guia meus passos neste caminho que me leva até a presença de Deus. Porque Jesus tinha que morrer? Ele tinha que morrer para nos conduzir até a presença de Deus como nosso intermediário. Paulo foi muito claro quando disse que há somente um Deus e somente um intermediário entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo, o homem. Esse é o nosso intermediário. Nós cremos nele, confiamos nele, dependemos dele e ele nos encaminha até a presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa. Ela é deliciosa, mas você não vai chegar lá sozinho. Você só vai chegar com Jesus. A palavra às vezes, lá em João por exemplo, chama Jesus de nosso advogado, porque é Ele que está do nosso lado. Você não chega na frente do juiz sem um advogado. E você também não chega na frente de Deus sem o advogado. O advogado é Jesus Cristo, porque Ele tinha que morrer para estar do nosso lado, para nos amparar, para nos abraçar. E quando estivermos na presença de Deus, e quando Deus olhar para nós com aqueles olhos de justiça, de santidade, aqueles olhos que não podem ver o pecado e o mal, e quando Ele olhar para nós, sabe qual é a nossa esperança? É que Jesus Cristo estará do nosso lado. Amém por isso? Amém?